A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, a partir de agora estamos aqui na sua emissora com muito carinho, com muito prazer, para levar até você o programa Cristo Vive, que é um programa de jornalismo dentro da Igreja Católica. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual, jornalista, também administrador paroquial da Paróquia Santíssima Trindade, na cidade de Anápolis, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, Paulo Amparo, tudo bem. Desejo uma saudação a todos os nossos amigos ouvintes. Que bom começarmos esse nosso programa partilhando a boa nova de Cristo. Nesse dia tão especial, dia da apresentação de Jesus no templo, a gente vê Jesus pela primeira vez entrando na Cidade Santa, a luz prometida chega e essa luz nos ilumina. Maria e José tomam esse menino nos braços e levam para ele ser consagrado, como a lei pedia, no templo em Jerusalém. Nós também um dia fomos apresentados também na igreja, a igreja é a imagem desse templo, e nós podemos contemplar essa graça de Deus, o fato de sermos consagrados, de sermos filhos amados de Deus pelo batismo e podermos também comunicar essa luz que veio de Jesus e que agora passa por nós e irradia todo o mundo. Somos instrumentos da graça, somos instrumentos de Cristo, somos instrumentos da luz que Jesus traz sobre esse mundo. É verdade. Padre, até dentro dessas realidades, até nós falarmos no último programa, quanto mais se conhece, mais se ama, Uma breve correção fraterna aqui a todos os nossos amigos ouvintes. Ainda estamos, no começo, já adentramos já nesse mês de fevereiro, ainda início desse ano de 2025. Uma sugestão, essa correção fraterna aos amigos ouvintes que nos acompanham nesse momento. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mas por que não a gente rever alguns conceitos, padre? Por exemplo, por que não ler mais a Sagrada Escritura? Por que não participar mais dos sacramentos da vida da igreja, mais das santas missas, colocar-se à disposição do seu pároco para ajudar em alguma necessidade de uma pastoral, um ou outro trabalho, padre? Por que eu digo isso, padre? A nossa vida é muito breve. Olha a riqueza da liturgia, essa pincelada que o senhor deu, quantas riquezas na liturgia, quantas realidades que a gente pode aprimorar e ser uma pessoa melhor. Padre, porque ainda, infelizmente, as pessoas têm um livre-arbítrio, fazem o que quer, mas, por exemplo, quantas pessoas que ainda não têm o hábito de assistir novela? Eu te pergunto, o que a novela vai fazer você crescer espiritualmente? Na maioria das vezes, eu penso que todas, mas eu vou ser generoso, na maioria das vezes, os temas da novela são coisas que vão contra a doutrina cristã, vão contra a vida da Santa Igreja, vão contra a moralidade, vão contra a ética, aos bons costumes, padre. Então, padre, nesse início de ano, se a pessoa quiser, tem como rever, por exemplo, pega esse tempo da novela, vai ler a Sagrada Escritura, vai visitar um filho, um parente, um amigo, um neto, vai ligar para uma pessoa que faz tempo que você não conversa, vai rezar o terço ou vai rezar o rosário. Gente, ou vai dormir mais cedo para que no outro dia você possa acordar melhor, com o corpo revitalizado. Padre, tem inúmeras possibilidades que a pessoa pode rever as suas atitudes, mesmo se ela estiver no caminho certo, mas sempre pode melhorar. A igreja sempre fala que a gente pode avançar para águas mais profundas. Por que a pessoa não fazer ainda essa reflexão nesse início de ano e de repente dar uma tomada, uma mudança de rumo para a vida da igreja, do sagrado? Até, padre, essa semana nós fomos numas exéquias, nós nos encontramos lá, O seu Luiz, da cidade de Anápolis, uma pessoa que ajudou muito. E com a idade ali, eu diria, média, Deus o chamou. Padre, a nossa vida é muito breve, o que fica são as boas obras. Por que não a gente não fazer essa reflexão? Porque se tudo passa... Com certeza, Paulo. E não só as novelas, mas também as séries, os filmes, a gente precisa ter atenção a tudo aquilo que entra na nossa alma, Os olhos são a janela da alma e tudo aquilo que nós ficamos assistindo, repercute na nossa vida e tem um impacto espiritual também.
Nós que alimentamos, devemos alimentar com coisas boas a nossa alma. Nós que buscamos isso, buscamos Deus, devemos estar atentos às músicas que ouvimos, às séries, às novelas, o que a gente assiste, né? O que entra a nós pelas telas. Porque isso pode fazer um grande bem para a nossa alma, nos aproximarmos de Deus, gerar conhecimento, né, espiritual, profissional também, material, claro. Mas também o contrário é muito visível. Quantas almas hoje afundadas, né, nas imoralidades, afundadas na depressão, no desânimo, na insegurança, na ansiedade, né, frutos também desse desequilíbrio, né, quando eu me permito que qualquer coisa entre na minha alma, no meu coração. Então que essa instrução, esse conselho, né, que está sendo dado aqui possa ser acolhido e possa gerar frutos, né? O Senhor que tem tanta compaixão de nós, que nos ama, que quer o melhor para nós, né? Também tem o seu projeto para a nossa vida nesse sentido, e nós precisamos estar atentos sempre. E a gente vê aqui daquela, digamos assim, aquela guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o inimigo, né? A gente vê ele da montanha, no deserto, a tentação de Jesus. Porque o padre, no domingo, nada mais ele quer do que conduzir as suas ovelhas, ali, os seus fiéis, naquela região ali da diocese, confiado a ele, para o céu. Então a pessoa vai na missa, ouve aquelas palavras maravilhosas, os cantos belos, os salmos, tudinho. Saiu dali abastecida. Mas a pessoa fica uma semana inteira vendo coisa que não convém no WhatsApp, na internet, assistindo novela, essas séries. Aí, padre, essa briga entre o sagrado do domingo e às vezes coisas que totalmente opostas durante a semana. Às vezes a gente tem como dar uma dosada nisso, padre. Com certeza, Paulo, com certeza. E tem que ter esse equilíbrio e as virtudes, né? A temperança, a prudência, né? Para, como você falou, equilibrar e não se prejudicar, né? Quantas pessoas com escolhas erradas vão se prejudicando? E é preciso ter discernimento e escolher sempre o bem. É verdade, eu falo de novela porque eu nunca esqueci uma vez eu conversando com uma pessoa que infelizmente tinha, não, graças a Deus, ela tinha o hábito de assistir novela e agora não assiste mais. Aí um dia conversando eu falei, mas para todo lado que você olha, você vê as mulheres com a roupa verde. Sempre, nunca vi tanto verde assim. Olha, Paulo, mas você não tá sabendo não? Não, porque na novela X a pessoa tal só usa isso. Aí, ou seja, o que a novela fala reflete na vida do dia a dia do brasileiro. Então é incrível isso aí, a gente tem que rever as nossas situações. E agora vamos falar com o padre Jussier, ele que é administrador paroquial da paróquia Rosa Mística, na região da cidade de Anápolis, mais precisamente ali no bairro Polo Centro, São João, aquela região. Ele que fez um encontro nacional, que é o ENF, da Renovação Carismática Católica. Padre Jussier, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E o que o senhor poderia partilhar dessas realidades desse encontro que o senhor acabou de participar, Padre Jussier? Tudo bem, povo de Deus, Deus abençoe imensamente. Aqui é o Padre Jussier. Eu tive a oportunidade de participar este ano do ENF, da Renovação Carismática Católica, que é o Encontro Nacional de Formação para Servos. E este foi o ENF intitulado como ENF do Anúncio, e tinha como lema, né, como tema, pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança. Romanos 15, capítulo 15, versículos 13, né? Então, justamente pelo fato do jubileu de esperança que estamos vivenciando, eles focaram bastante que Jesus é a nossa âncora e Jesus, ele é a nossa esperança, a nossa única esperança. Então, foi em Aparecida do Norte, São Paulo, todo o evento. Então, foi a maior participação, né? Eles mesmos declararam. Então, muitas pessoas estavam lá, não só do Brasil, mas também de outros países, né? Estados Unidos, Portugal, alguns países da América Latina estavam participando também. Então, a Diocese de Anápolis foi bem representada, com muitos membros da Renovação Carismática, desde coordenador atual, como os que já passaram, outros que estão à frente de muitos ministérios, né? Então, foi uma graça, né, espetacular, fantástico. E essa graça, essa corrente de graça, né, que é a Renovação Carismática, de fato, ela se encheu, né, mesmo com tudo aquilo, né, se abasteceu com essa formação. Eu, de maneira particular, estive no workshop destinado aos ministros, né, ordenados. Os padres tinham a opção de escolher outros, mas eu fui nesse e a maioria estava lá. Então nós fomos acompanhados pelo padre Marcial,
que falou sobre a catolicidade da Igreja Católica, né? Falou um pouquinho sobre realmente um ecumenismo e tudo mais, mas os outros trabalharam, né, com suas especificidades, né? Da cura, da intercessão, da música, dos coordenadores e por aí vai. E realmente muito rico. Nós tivemos até o Cláudio, de maneira especial, que é de Anápolis, falando ali no último momento, né, sobre seguramos essa esperança qual âncora da nossa alma, que era o lema dele. Foi fantástico, né? O próprio coordenador nacional, Vinícius Simões, também falando sobre pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Então tudo estava voltado em cima do foco da virtude teologal da esperança, a qual nós estamos aí caminhando. Não tinha como fugir do assunto, né? E bem participativo, pessoal bem sedento de Deus mesmo. Tivemos alguns momentos fortes de oração. Teve um dia do show, né, a Noite Carismática, com o cantor Juninho Cassimiro, maravilhoso, foi uma noite assim espetacular, né? E assim, finalizamos ali com o Dom José Aparecido, que é bispo de Itubiara, mas é o bispo referencial da Nacional, da Renovação Carismática Católica. Além de outros bispos que passaram, de modo especial, Dom Agamenilton, que é nosso aqui de Goiás, né? Também estava lá conosco participando deste momento. Então, eu saí de lá renovado, uma experiência profunda, já tinha ido em outros dois, 2019, 2020, e voltei lá esse ano para estar com eles mais uma vez, mas muito mais na questão pessoal também, de poder me abastecer, de poder trazer isso para o meu ministério e também para ajudar tantos quantos Deus colocar na minha vida, né, de fato. E o ano que vem vai ser na Canção Nova, tudo, né? Então, para quem quiser participar, já pode estar procurando aí o Luiz, né, o Luiz Filho, que faz parte do Ministério das Artes, da Renovação, para poder estar participando o ano que vem, no início de janeiro, mas desde já possa procurá-lo, né? Para também juntos ali, vamos dizer assim, aproveitar desse momento tão profícuo, né? Que a igreja, né, no Brasil, né, prepara para nós dentro desse carisma, desse movimento que é a Renovação Carismática Católica, né? Uma grande bênção para nós. Deus abençoe a todos. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Jussier. Padre, interessante quando ele falava, né, desse encontro nacional, e o tema, o foco, foi essas realidades do jubileu da esperança que estamos vivenciando. Eu penso, padre, que um sacerdote do nosso clero participando de um encontro a nível nacional da renovação, com certeza traz muito conteúdo, não só para o clero, mas para a sua paróquia, para a renovação carismática, que é um movimento tão grande e importante na nossa diocese. Com certeza, Paulo, e é um encontro assim, fantástico, né? Nacional. Eu vi algumas coisas pela TV, pela internet. Que bom, né? Saber que os nossos membros da Renovação Carismática estão aquecidos, né, para essa missão de anunciar o querigma, de pastorear o povo de Deus, de ajudar com que muitas pessoas recebam, né, o primeiro anúncio e passam a ser seguidores de Cristo. É verdade, estamos apresentando o nosso programa Cristo Vive aqui na sua emissora. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora vamos ouvir o Padre Diego Spagnolo, que é o administrador paroquial da paróquia de São Sebastião, no distrito de Interlândia, aqui na nossa diocese, mais precisamente ali nas margens da rodovia 153, porque recentemente eles concluíram a festa dedicada ao Mártir São Sebastião. Padre Diego Spagnolo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo. Que alegria é poder estar mais uma vez aqui falando com vocês neste programa que já é tão querido por todo o nosso povo de Deus. Amém. Bom dia, Padre. Padre, como nós dissemos, no último domingo, dia 26, concluiu aí a festa dedicada ao padroeiro São Sebastião. O que o senhor poderia partilhar aí das realidades, como se deu todo esse novenário, todas essas realidades aí dessa festa dedicada ao padroeiro, Padre? Paulo, graças a Deus nós concluímos a nossa festa no último domingo, né, com muita alegria, com a presença de muitas pessoas, sobretudo no nono dia da novena, no sábado à noite. Graças a Deus muitas pessoas apareceram de Anápolis, não somente ali da nossa paróquia. Isso é uma realidade interessante, né, onde nós somos irmãos, então nós vamos, né, o povo já está acostumado, está tendo barraquinha ali, está tendo barraquinha aqui.
e o povo vai, né? E não somente para se confraternizar, mas também para rezar, para buscar a intercessão dos santos, né? Então foi uma grande alegria poder encerrar essa festa, né? A festa que dá abertura a tantas festas que na nossa paróquia nós temos, diante de tantas capelas. E a gente agradece a Deus, né, pela essa oportunidade de podermos trilhar os passos através da novena, junto do exemplo da vida de São Sebastião. Foi uma grande alegria. Que legal, Padre Diego, que maravilha. Padre Diego, eu nunca esqueci um dia que nosso saudoso bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco, disse ao nosso programa Cristo Vive: a festa em uma paróquia, festejar o padroeiro é como se fosse um grande retiro espiritual para toda a comunidade. Padre, dentro dessas realidades, o que o senhor poderia falar de crescimento, de maturidade na fé, na doutrina, das pessoas que vivenciaram essa novena? O que foi possível, Padre, o senhor perceber nesse amadurecimento espiritual dos seus paroquianos, Padre? É isso mesmo, Paulo. Durante a novena, nós costumamos, de maneira mais intensa, né, aprofundar no conhecimento da nossa fé, aproveitando a vida do santo para exaltar alguns pontos de virtudes, de renúncia dos vícios, de entrega a Jesus Cristo. E a igreja aproveita desses momentos, né, que não é somente a liturgia em si, mas tudo aquilo que envolve, né? Aqui na nossa região, nós temos o costume de os festeiros, né, um casal, ou às vezes até mais que um casal, que acaba assumindo a festa, né, tomando a frente dos trabalhos, mas que também tomam a imagem consigo e saem a evangelizar, rezando os terços nas casas, né, levando ali a presença do nosso padroeiro. E depois temos a realidade da vivência comunitária, né, da fraternidade, que é muito próprio da nossa fé católica, onde nós colocamos em comum os nossos bens, nos colocamos a nós mesmos em serviço dos irmãos, e ali naquele trabalho de acolhida, na hora da barraquinha, aquilo tudo vai se tornando testemunho para aqueles que vêm estar conosco, mas ao mesmo tempo de crescimento espiritual para nós, onde nós encontramos no serviço a nossa maior semelhança com o nosso Salvador, aquele que veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir. E olhando de maneira especial para São Sebastião, nós encontramos ali também um exemplo, né? A gente fala muito do martírio de São Sebastião, mas conta-se a história que também Sebastião, por poder estar, uma vez que ele era um soldado romano, dentro dos presídios, né? Ali em Roma, dos cristãos que na época eram martirizados, eram presos, ali também São Sebastião fazia o seu apostolado, animando, trazendo uma mensagem de esperança para que eles não renunciassem à fé, mas permanecessem firmes na certeza do céu. Então, nós vivemos meditando essas palavras, meditando essa verdade, e com muita alegria nós seguimos, né, confiantes esse tempo novo da paróquia, né? Cada novena, um novo tempo para renovarmos as nossas forças e continuarmos firmes na fé e na esperança que o Senhor nos dá. Padre Diego Spagnolo, muitíssimo obrigado por ter partilhado essas informações referente à festa aí dos padroeiros nessa paróquia confiada ao Senhor. O senhor que esteve por muito tempo conosco aqui na Pastoral de Comunicação da Diocese Somando. Muitíssimo obrigado, Padre. Paulo, eu que agradeço e também cumprimento o Padre Paulo Henrique nesse trabalho que tem feito junto da Pascom da nossa Diocese. Que Deus possa abençoá-lo ricamente, né, em todos os trabalhos dessa pastoral tão importante, nesse meio digital, onde tantas pessoas são alcançadas, né, por meio das redes sociais. E que Deus abençoe ao trabalho de vocês e obrigado pela disponibilidade, pela abertura, e que Deus possa sempre nos abençoar. Estamos apresentando programa Cristo Vive. O nosso muito obrigado ao Padre Diego Spagnolo. Padre, ele partilhou algumas realidades que realmente os sacerdotes estão atentos, né, nas festas dos padroeiros, mas que a comunidade, o povo tem que estar ligado a essas situações. Colocar à disposição, servir, aumentar ainda a sua fé, participar da parte
religiosa, também da parte social, que é um momento de muita graça na vida da comunidade, padre. Com certeza, Paulo, um momento de renovação espiritual, muitas pessoas estavam afastadas ali por causa da barraquinha, por causa do convívio, né? Vai à missa e ali na igreja a graça de Deus acontece, né? Eu vejo muito claramente isso também nas paróquias que passei, hoje na Paróquia Santíssima Trindade, como essas festas fazem bem para o povo de Deus, cria vínculos, fazem o povo partilhar, né? Uma confraternização muito boa, um clima agradável, né? É bom a gente ir em ambientes bons, conviver com pessoas boas, faz muito bem para a alma. Padre, eu não sei se todos, mas se não for todos, pelo menos a grande maioria dos administradores paroquiais ou dos párocos, eles também têm esse grande hábito que eu acho belíssimo, durante a festa do padroeiro, convidar sacerdotes diferentes para ficar responsável por presidir a missa em determinado dia. Isso também é um momento bom para a comunidade. Com certeza, porque você ouve pregações, né, de outros sacerdotes que têm, às vezes, outras abordagens, né, a gente fica mais atento, é muito bom essas experiências, e para o padre também celebrar em outras paróquias faz muito bem. Que legal! E agora nós vamos falar com o vice-reitor do nosso Seminário Maior Diocesano, que é o padre Alisson. Padre Alisson, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E o que o senhor poderia partilhar dessas realidades de vice-reitor do Seminário Maior Diocesano, padre? Vocação em Foco. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Paulo Henrique, bom dia, amigos ouvintes. É com grande alegria e temor que recebi de Deus, através da igreja, a sublime missão, né, de cuidar das vocações ao sacerdócio. Me lembro perfeitamente que há 2 anos e meio, era no dia de São Luís Gonzaga, padroeiro dos seminaristas, né, por sinal, eu fui surpreendido com esse convite de colaborar como vice-reitor no Seminário Maior Diocesano de Anápolis, que aqui nós dedicamos ao Imaculado Coração de Maria, ali onde formou o primeiro sacerdote, né, o Coração Imaculado da Virgem, ali também onde nós cultivamos, né, as vocações, aqueles que pretendem alcançar também, né, a estatura de Cristo. Sabia já desde o início que se tratava de algo de extrema responsabilidade, né? Por isso agradeço desde, né, aquela época e ainda hoje a pessoa de nosso bispo Dom João Wilk pela confiança. Eu sei que o seminário é um lugar onde o bispo se preocupa, né? Ele tem uma grande preocupação porque ali é a pupila dos olhos dele, né? Ali onde vão ser formados, né, os futuros padres. Por isso o seminário não é à toa que ele é chamado coração da diocese, né? Ali onde os futuros padres são formados, ali são chamados a viverem como discípulos e assim sendo depois configurados a Jesus Cristo, sacerdote. Ali também onde acompanhamos o processo pessoal de cada um individualmente. Eu acredito que talvez esse seja, né, uma das coisas mais belas, né? A gente acompanhar o processo, né? Como chegam e depois como saem, né? De fato é você enxergar tudo aquilo que Deus faz, né, na vida de cada um desses vocacionados. E nesse processo nós acompanhamos, nós rezamos com eles, nós participamos, né, em todas as suas etapas. Ali onde esses vocacionados ao sacerdócio são lapidados e vão crescendo até atingir a estatura do Cristo, bom pastor. Nesse íntere, nós formadores, nós somos os primeiros a buscar, tentar viver justamente esses desafios desse tão grande chamado. Precisamos, assim, acompanhar esses jovens no discernimento, a correspondência dessa tão grande vocação. Como vice-reitor, eu tenho a missão, de modo especial, de colaborar diretamente ali com o reitor, né, atualmente Padre Anevair, né, como de fato a mão direita dele, né, está sempre ali junto, caminhar, né, ao lado, né, e graças a Deus no nosso seminário, né, nós temos uma equipe, né, não pesa a responsabilidade só sobre um, né, nós temos uma equipe ali, né, formativa, temos, claro, primeiramente os bispos, né, tem o reitor, o vice-reitor, nós atuamos no fórum externo e tem também diretor espiritual. E nosso seminário tem um diretor espiritual residente
E tem também um formador exclusivo para a etapa do propedêutico, que são aqueles que estão entrando, né, começando agora, né, a caminhada no seminário. De modo muito especial, né, como vice-reitor, como falava, né, sou esse colaborador direto, né, do reitor. Nós, portanto, atuamos no fórum externo, ou seja, enquanto diretor espiritual, o confessor atua no fórum interno, essa parte que envolve o sigilo, né, sacramental. Também, nós formadores do fórum externo agimos a partir do que observamos e também do que o próprio seminarista vai nos apresentando, né, mediante os colóquios que, de tempo em tempo, nós temos com eles, né? Se trata então de caminhar de perto, né? Caminhar acompanhando, né, de perto, né, o processo de cada um. Eu gosto da seguinte comparação, que nós, formadores, não somos caçadores, em que estamos ali sempre à espreita, mas como jardineiros. Como disse, o caçador ele fica ali sempre à espreita, esperando, né, para poder surpreender o erro. Não é bem isso a nossa missão. Nossa missão, pelo contrário, é cultivar como jardineiro, né, tirando os excessos, colocando ali os adubos que faltam, ajudando, né, cada um no seu processo a crescer como uma árvore, né? Ela vai crescendo, vai sendo regada, adubada, até ela dar seus frutos. Assim, é um serviço bastante exigente, com certeza, mas que é também ao mesmo tempo muito gratificante. Sobretudo quando nós vemos esses jovens alcançar o sacerdócio, ou até mesmo depois de um discernimento de algum tempo, né, vivendo no seminário, quando sai, se tornam homens de Deus, né, que ali estão bem preparados para servir na sociedade. Claro que queremos, né? Claro que todos cheguem ao sacerdócio, mas é a vontade de Deus, é Ele quem chama, é Ele quem sustenta, é Ele quem faz chegar até o fim. Por isso, rezamos, primeiramente, né, para que todos esses jovens façam um bom discernimento e assim, se for da vontade de Deus, alcancem também o sacerdócio. Muito bem, o nosso muito obrigado a essa primeira parte com o Padre Alisson, vice-reitor do nosso Seminário Maior Diocesano. Padre, eu achei muito interessante ele falando desses colóquios, né, de como vice-reitor com os seminaristas, que eles não são caçadores, os padres formadores, mas eles são jardineiros, estão ali preparando para essa configuração a Cristo. E também o dia que Dom João comunicou ele, né, essa possibilidade dele assumir como vice-reitor, dia de São Luís Gonzaga. Eu particularmente sou suspeito para falar, porque conheço ele desde criancinha, né? Ele é fruto da nossa paróquia, e ali a gente já via pequenininho já ingressando aos coroinhas, né, que tem como padroeiro São Luís Gonzaga, e ali a gente já via o crescimento, o amadurecimento. Logo ele já ajudava na coordenação dos coroinhas, logo ele já era o coordenador dos coroinhas, e assim foi indo, avançou nesse discernimento vocacional, foi admitido ao seminário, passou por todo o processo formativo, foi sagrado, né, ordenado sacerdote da Santa Igreja, já tem alguns anos, e agora a igreja pede para que esteja no seminário ajudando na formação dos novos padres. Padre, foi um crescimento assim muito bonito dentro da palavra, dentro da obediência e dentro desse discernimento, sabendo sempre na vida dele qual que era a vontade e o plano de Deus para ele. Com certeza, Paulo. É muito bom, né? Assim, o Padre Alisson, que fez todo esse caminho da pastoral vocacional, da caminhada com os coroinhas, né, lá na paróquia, agora vai poder ajudar com o dom da sua vida muitos outros que vão se aproximar, assim como ele, para conhecer Jesus, para fazer o discernimento, né, dos caminhos do Evangelho, e vão poder assim servir a Deus com a vida. Né? Eu fico muito feliz pelo Padre Alisson, pelo trabalho certamente que vai desenvolver agora na pastoral vocacional também, e traz toda a bagagem, né? Em tudo que a gente vai colocar a mão numa missão, a gente traz sempre uma bagagem que é a nossa experiência de vida, a experiência pessoal com Jesus Cristo, né? E o Padre Alisson vai saber fazer isso muito bem. É verdade, e o Padre Paulo Henrique já deu aqui a dica, Padre Alisson, porque a igreja te dá também uma nova missão, diretor espiritual da pastoral vocacional de nossa diocese. O que o senhor poderia partilhar dessa missão que a igreja confia ao senhor, Padre? Sim, recentemente recebi também, né, a missão, além, né, desses cuidados do seminário, ali dos que já estão ingressos,
de cuidar também das vocações já bem do início, né? Quando eles ainda estão nesse período do discernimento, ainda nas paróquias, né? Sendo, né, um diretor espiritual da Pastoral Vocacional Diocesana. Esse trabalho tão bonito, tão importante também, né? Que atua desde a fase em que os vocacionados estão ainda nas paróquias. Recebi, então, recentemente essa nova missão, por isso é algo novo para mim, no sentido de que agora a gente está se adaptando, né? Como vamos fazer, como vamos atuar. Pretendo, sim, dentro do possível, estar visitando, né, durante esse ano o máximo de paróquias, né, que conseguir, para aquelas que ainda não têm, né, a pastoral vocacional, para que possam ter também, né, um grupo que apoie, que acompanhe essas vocações, né, desde o início. A tarefa da pastoral vocacional, primeiramente, é a de rezar, né? O Senhor mesmo vai dizer, né, para a gente rezar e orar para que o Senhor envie operários para a sua messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Então, o primeiro trabalho vocacional começa aí, né, na oração. Pedir que as famílias, né, os casais, né, os grupos de oração, que possam ir, cada um na sua paróquia, né, já rezar e fomentar justamente aí, né, as vocações, porque a vocação vem de Deus e Ele sempre chama. Então o problema está do outro lado, né, naqueles que escutam, que a oração possa ajudar então aqueles corações a escutar a voz de Deus, esse chamado tão belo, né, que Deus faz, que tenham coragem de corresponder, que deem esse passo, né, e assim faça também um bom discernimento. E durante o ano nós realizamos a cada mês, né, os chamados encontros vocacionais. Esses jovens vão lá no seminário, passam uma tarde e ali de oração, de partilha, né, de conhecimento mesmo uns dos outros. É bom também partilhar com aqueles que passam, né, pelas mesmas inquietações. E nós estamos ali para dar justamente esse apoio, esse suporte. E assim eles vão se encantando, né, com esse modo de vida, com esse jeito de ser igreja, né, bem a partir do coração mesmo, né. E depois desse tempo, depois desse ano de caminhada, de discernimento, no final do ano tem os chamados convívios vocacionais, aqueles que já têm idade, que já têm, né, o grau, né, de escolaridade necessário e que tenham terminado o ensino médio, aqueles que estão aptos, são, por assim dizer, convidados a fazer esse fim de semana conosco, né? Alguns fins de semana, para já ir conhecendo a rotina do seminário, outros seminaristas, e depois, né, de fato, avaliamos, né, a possibilidade de cada um de estar ingressando no ano seguinte. Então é todo um trabalho desenvolvido desde a raiz, desde o início. Tem aqueles também que já sentem esse chamado, mas ainda não têm idade, ingressam, portanto, no chamado grupo vocacional, que de tempos em tempos, né, vai no seminário. Então, assim, a pastoral vocacional é bem abrangente, né? Desde a oração, desde aqueles que colaboram materialmente, desde aqueles que também se colocam à disposição para servir nos encontros, seja lá nos encontros vocacionais, até mesmo nos encontros diocesanos, né? Nós comentamos encontro de coroinhas, encontro vocacional, né, o Fiat e discernimento para diversas congregações, não só o seminário, né, às vezes uma vocação religiosa, né, isso tanto para o masculino quanto para o ramo feminino. Então, portanto, é um campo bem grande, de ação. A seara está aí pronta para ser, né, cultivada, para ser ali, né, regada com a oração, para que no tempo certo o Senhor passe, né, recolhendo os seus frutos. Por isso nós contamos com a ajuda, a oração, a colaboração de todos aqueles que, né, sentem chamados a participar, seja direta ou indiretamente. Direto, aqueles que vão doar sua própria vida, e indiretamente, aqueles que vão colaborar com as vocações, mesmo abraçando outra vocação, seja o matrimônio, a vida religiosa, a vida leiga, mas que estarão aí rezando e contribuindo diretamente com aqueles que entregam a sua vida ao reino de Deus.
Que Deus abençoe a todos vocês que nos escutam, que possa também retribuir a vocês e todo o bem que nos fazem. Nós constantemente rezamos por todos os benfeitores do seminário, todos aqueles que colaboram com as vocações. O próprio Jesus disse: todo aquele que ajudar, nem que seja com um copo d'água, a um profeta, receberá a recompensa de profeta. Então tenha certeza, se você reza, se você ajuda material ou formalmente as vocações, tenha certeza de que o Senhor da Messe vai te dar a recompensa. Amém. Muito obrigado, Padre Alisson. Como o senhor bem disse, né, nas Sagradas Escrituras, se a gente dá um copo de água em nome de Jesus, Deus não deixa sem a sua recompensa. Muito belo. No último domingo, o reitor aí do seminário, o Padre Anevair, falava: uma vocação acertada, uma vida feliz. E também, Padre Paulo Henrique, o Padre Anevair também falava no último programa, né? O senhor deu uma revigorada nessa pastoral vocacional. Depois o Padre Wilson, que está hoje lá em Santa Rosa, deu continuidade a essa realidade. Depois o Padre Roniran, também com muito carinho, com muito esmero, lutou também, fortaleceu ela. E agora Dom João, a diocese, confia ao Padre Alisson que dê sequência a essa realidade dessa pastoral importantíssima na vida da igreja, Padre. Com certeza, Paulo. E conheço muitos que já passaram por essa pastoral, né, fizeram um discernimento bonito. Tem muitos homens que já são casados, que têm filhos, tem outros que estão no seminário ainda se preparando, tem padres, né, que foram acompanhados pela pastoral vocacional. Então, uma pastoral exímia com a missão importantíssima de ajudar as pessoas a fazerem um bom discernimento, a colocar em oração a sua vida, a compreender o chamado de Deus. Então, rezemos pelas vocações. Você que está nos ouvindo agora, muito importante a sua oração pelas vocações, e é importante que cada paróquia tenha a sua pastoral vocacional, que cada paróquia tenha o seu grupo, a sua pastoral, que vai rezar pelos padres, rezar pelos casais, rezar pelos seminaristas, pelas religiosas, por aqueles que estão na caminhada vocacional, né? É a igreja, né, o corpo de Cristo, muitos membros, né, que vão formando esse corpo, e nós vamos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos, e por isso a pastoral vocacional é muito importante. Padre, eu penso que o amigo ouvinte está atento, né? Por exemplo, no último programa, o Padre Anevair falava: ser seminarista não quer dizer que vai ser sacerdote. O Padre Alisson falava aqui: a gente está aqui para preparar, o discernimento é que vai conduzir, não é Deus, é o seu chamado. Se for para a vida religiosa, ótimo, maravilha, mas se não, vai ser um excelente pai de família ou um excelente leigo e ajudar muito ali as pessoas que estão à sua volta, a comunidade que está participando. O senhor também acaba de afirmar, não quer dizer que a pessoa vai ser sacerdote, vai ser padre, porque aí na sua paróquia você pode incentivar, a pessoa vai passar as etapas do discernimento, aí sim pode ser admitido, durante o período de formação vai ver se esse é ou não o chamado, mas o certo é, padre, que uma vocação acertada é uma vocação feliz. Se for para a vida religiosa, ou para o matrimônio, ou para ser um leigo, colaborador na paróquia. O certo é, padre, que tem que estar tudo dentro da dimensão, da vontade de Deus, padre. Com certeza, Paulo. Essa é a nossa missão. Ouvir o plano de Deus, ele vai dizer para nós, ele vai revelar. O problema é que a gente não escala, a gente não reza, e aí parece que tudo fica escuro, tudo estranho, né? Mas a pessoa, a partir da nossa relação com Cristo, pela relação com a palavra, com a adoração ao Santíssimo, o Senhor vai nos dizendo e acalmando nosso coração. É verdade, tantos padres que falam relatos, né, que era gostoso, fazia muita bagunça na igreja, era isso, era aquilo, mas a hora que Deus põe a mão, eu te quero, vem e segue-me. Aí esse convite é irresistível, padre. Exatamente, é impressionante como Jesus gosta do que não presta, né? A gente já vê no Evangelho com Mateus, vê com Judas e é assim com a gente, né? Eu também, lá em Corumbá, quantos jovens eram muito mais piedosos do que eu, iam à missa durante a semana e tudo, mas o Senhor tem um desígnio, um plano e é um mistério, né? E assim vamos dando passos, o importante é acolher o projeto dele. Eu lembro que tem sacerdotes que estavam noivos, deixou tudo, porque a inquietude no seu coração falava mais alto. Eu lembro do padre Joaquim Magalhães, que por muito tempo passou no Santuário de Santo Antônio, já estava quase formando para medicina em São Paulo, ele que é do Nordeste, da região de Fortaleza, tem uma família assim, com grandes posses financeiras, estava lá quase formando para medicina, deixou tudo e veio para o seminário de Anápolis. Padre William,
que está deixou agora a cidade de Corumbá, de Goiás. Ele era um oficial da Marinha, das Agulhas Negras. Aí eu lembro que um dia ele falando, ele passou como diácono na nossa paróquia. Paulo, um dia eu dormi numa beliche lá no alojamento. Ué, mas por que eu vou ficar obedecendo um homem aqui, o meu comandante? Já que eu tenho que obedecer a alguém, eu vou obedecer a pessoa que manda em todo mundo. Deus deixou tudo e adentrou o seminário. Hoje esse grande sacerdote da igreja. E assim tantos, padre. Tem tantas histórias bonitas também na parte feminina, consagrada. Tantas situações, padre. Isso é belo. Com certeza, Paulo. E mostra justamente esse projeto de Jesus, né? Muitos membros, um só corpo. Muitos dons, um só Espírito, né? Muitas vocações, uma só igreja. É verdade. E hoje a gente tem um Padre Júlio lá na França, outros em outros locais, o Padre Volney aqui ajudando. Gente, é tanta gente. Isso é muito bom. Vamos rever e ajudar a pastoral vocacional aí da sua comunidade. Se não tem, vamos conversar com o padre e de repente ajudá-lo a formar essa pastoral aí na sua paróquia, porque tenha certeza, ajuda e muito, seja na vida religiosa, missionária ou também seja para o matrimônio. Mas o certo é que soma aqui na terra. Isso sim soma. Tem outras coisas que não somam. Às vezes faz até retirar o pouco que se tem. Mas, padre, estamos indo para o finalzinho do programa Cristo Vive. Qual que é o recadinho básico do senhor para tantos que nos acompanham pelos rádios em outras cidades, na cidade de Anápolis, pela internet, pelas redes sociais das paróquias? Qual que é o recadinho do senhor nesse início de fevereiro desse ano de 2025 para os nossos queridos amigos ouvintes? Nesse dia que nós celebramos a apresentação de Jesus no templo, né? E Jerusalém acolhe essa luz que vem do alto, que a gente possa acolher também Jesus e ser instrumento. Ao portarmos Jesus, nós vamos levar muita luz para as pessoas que estão ao nosso redor, vamos ser aquilo que Jesus espera de nós, sal da terra e luz do mundo. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, estaremos aqui na próxima semana. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.